Fazer o melhor uso possível do pouco tempo que sobra no nosso dia a dia é um grande desafio e a gente sabe bem disso. Hoje eu escolhi o tema, o assunto sobre o tempo, porque eu sei que isso aí é uma das demandas, uma das questões que as pessoas mais trazem para nós psicólogos e também nos cursos, nos treinamentos, que é não conseguir ser produtivo. Principalmente quando a gente, o que é mais doído ainda do que tudo isso, é não ser produtivo quando a gente tem o tempo ali nas nossas mãos. Por que a gente deixa passar? Por que a gente não consegue fazer planos, agendamento, planejamento que a gente faz, organização, tudo aquilo que a gente coloca no papel, a gente não consegue fazer isso virar uma ação realizada. Então, um dos treinamentos que as pessoas mais buscam e que eu gosto muito de ministrar é sobre esse assunto. A procrastinação está diretamente ligada à questão do tempo. Essa questão de estar adiando tarefas que nem sempre são desagradáveis, porque às vezes as pessoas pensam que eu procrastino porque eu não quero fazer, não gosto de fazer algo. Não é somente por questão de você não gostar. Existem outros fatores que podem estar ligados àquela tarefa que estão dificultando ou impedindo você de realizá-la, ou então de começá-la. E a gente sabe que não adianta dizer que é somente a atividade em si. A gente tem fatores externos, a gente tem fatores internos e entra alguns padrões também de comportamento. E existem emoções também por trás de todo esse padrão que podem estar travando, impedindo, dificultando a pessoa de ser uma pessoa realizadora. E também está ligado, às vezes, ao próprio perfil das pessoas. Tem pessoas que são muito analíticas, que gostam, que tem muito esse perfil detalhista, que gostam de analisar, de planejar muito bem as coisas e que tem talvez uma dificuldade maior para executar. Existem alguns testes também que a gente realiza de perfil, onde a gente consegue traçar também e verificar se aquela pessoa ela tem mais uma forma de agir do tipo planejadora, do tipo de exploração, de descoberta, ou se ela tem uma forma de agir mais de execução, de botar as coisas e não pensar muito antes de fazer algumas ações. Claro que nenhum dos dois extremos é interessante. O importante é que a gente consiga unir e realizar ações que sejam pensadas com prudência, que sejam bem planejadas para que sejam também bem executadas. A questão do tempo também está ligada aos hábitos que a gente se propõe a fazer. A construção de hábitos não é algo simples, não é algo que pode ser implantado em somente 21 dias. Isso é um estudo que já foi muito questionado. Então, a questão dos hábitos, existem caminhos para facilitar que certos hábitos sejam colocados em práticas. Tem interferências emocionais também nos hábitos, tem muita interferência emocional. Uma outra questão também, além disso, também tem a constância, tem a frequência e tem o tamanho do hábito que você quer implantar. Ou seja, o quanto você quer chegar, qual o tamanho da sua pressa. Isso também dificulta ainda mais a constância, a frequência em se manter a longo prazo. Talvez a curto prazo a motivação tá lá no alto e a pessoa tá com toda a força aí para fazer, mas a tendência dela é interromper de uma forma mais antecipada, precoce, a manutenção desse hábito. Outra questão também ligada e super importante na organização e gestão do tempo é o foco e a concentração. Ou seja, como que a gente lida com distrações? Como que a gente organiza as notificações, o mundo digital, todos esses aplicativos, esses programas de internet, programas digitais que a gente utiliza, como a gente programa as atividades domésticas, as atividades familiares, as atividades profissionais, as atividades pessoais, que entra aí também o nosso autocuidado. Então, tudo isso é um sistema que não é simples, ele é complexo e ele precisa ser muito bem, precisa ser planejado de uma forma um pouco mais criteriosa, no sentido de que muitas vezes as pessoas fazem planejamento de ações irrealista. Elas não fazem algo que realmente tem chance de ser bem sucedido, de acontecer na realidade em que ela vive, na realidade familiar, profissional, ou seja, na realidade de tempo que ela possui. E aí não tem milagre que aconteça. Existe o tempo também para a nossa saúde, o tempo para o sono. O tempo do sono vai duplicar o nosso rendimento. Se a gente essa mania que a gente tem às vezes de tentar economizar tempo e conseguir recuperar isso, ficando acordado até mais tarde, acordando muito, muito mais cedo. Enfim, são formas que acabam tendo algum tipo de interferência ao longo do dia, algum tipo de baixo rendimento que vai afetar também a nossa produtividade. Então, esse assunto do tempo é um assunto que não envolve somente usar agendas, usar planners, usar
materiais de organização e que eu acho que isso tudo também contribui e ajuda bastante. É interessante a gente ter meios, formas visuais de organização. Tem pessoas que usam post-it, tem pessoas que usam aplicativos eletrônicos, tem pessoas que usam meios mais tradicionais, manuais, né? Papel, cores, sons, notificações, alarmes, né? Para poder ter seus horários aí bem organizados. Enfim, tem N formas, N ferramentas para agendamento, mas não se restringe somente a isso. A gestão e a organização do tempo envolve o perfil, envolve o seu contexto do seu dia, o contexto do seu dia a dia, o contexto familiar. A questão emocional também, a questão física, como que está a sua disposição física, como que você está tendo, o quanto de cuidado também você está tendo com o corpo, para você poder realmente ter um rendimento que consiga aguentar, suportar a sobrecarga de trabalho a longo prazo e também ter aí uma facilidade de cognição, de raciocínio, uma facilidade maior que na parte cognitiva do nosso cérebro, que está diretamente ligada também ao nosso condicionamento físico, que a gente não pode descartar. Então fica a dica de hoje aí sobre gestão e organização do tempo. É um dos treinamentos também que eu gosto muito de trazer para as pessoas, porque tem ligação direta com a sensação de satisfação, de bem-estar, principalmente com o modelo, com o elemento A do modelo PERMA, que é o elemento da realização. É o elemento onde a gente olha e percebe que nós fizemos um bom uso do nosso tempo, onde aquilo que a gente... as atividades que a gente realizou, que a gente se planejou a fazer, foram cumpridas, foram realizadas. Isso traz uma gratificação, eleva a nossa motivação e a nossa sensação de autoeficácia, de que a gente consegue fazer mais coisas, consegue cumprir e realizar tarefas, porque a gente já realizou isso antes. Então, isso é altamente, também influencia muito aí na sensação das pessoas de satisfação consigo própria, satisfação e bem-estar de forma geral. Fica a dica de hoje.